Para Ponte Sor e para todo este concelho, uma honra contar, um privilégio contar com uma sala tão recheada de ilustres convidados que vão naturalmente testemunhar também este momento. Já foi há pouco, aconteceu há pouco, o descerrar desta placa que marca para todo sempre a inauguração de informação de voo. Tudo começou em Ponte Sor há mais de 100 anos com a criação daquele que foi o primeiro campo de aviação na altura vila, depois cidade, onde hoje se localiza um campo de futebol, quem diria. Depois, há cerca de 20 anos, começou então esta infraestrutura que não tem parado de crescer e terá certamente um futuro bem longo. Mas melhor do que eu, para vos saudar e para trazer as primeiras palavras sobre esta data histórica, eu convido a usar a palavra meu caro amigo, Presidente da Câmara Municipal, Hugo Hilário. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, é pena que o som deste nosso vídeo não transpareça aquilo que as imagens nos demonstraram e efetivamente é um orgulho enorme. Este vídeo, isto é o que dá a fazer muito com uma estrutura limitada. Este vídeo foi aprovado ontem ao final da tarde e demonstra efetivamente aquilo que nós queremos todos os dias promover e fazer nessa nossa infraestrutura em prol do desenvolvimento do nosso território. E fora do protocolo, queria começar assim, agradecendo a todos que participam neste projeto connosco e há vários anos a esta parte. Obrigado a todos. Gratidão. E agora sim, cumprimentos especiais ao protocolo, Senhor Ministro das Infraestruturas, Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Eurodeputado, Dr. Pedro, amigo desta região, desta terra. Lembro-me todos os dias de quanto contribuiu para que hoje também tivéssemos a dinâmica que temos neste aeródromo. Permita que lhe faça pelo aquilo que contribuiu, pela amizade que temos os dois. Senhor Deputado da Assembleia da República, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, os Vice-Presidentes e os vogais do Programa Operacional e os respectivos diretores técnicos, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Assembleia Intermunicipal da nossa Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, todos os meus colegas, Presidentes de Câmara, vereadores e Presidentes de Junta de Freguesia aqui presentes, Senhor Major Representante do Estado Aérea, Senhor Presidente da Comissão de Acompanhamento do Programa de Recuperação e Resiliência, Professor Pedro Dominguinhos, dos representantes da ANAC, da NAV, do AED Cluster, do CEIA, da ACIPS, da ADRAL, dos FIAB e a todas as associações deste setor, senhores presidentes, vice-presidentes dos institutos politécnicos e senhores reitores das universidades aqui presentes hoje, senhora diretora distrital e senhor diretor adjunto do Instituto de Emprego e Formação Profissional, senhor presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, representantes de todas as empresas sediadas neste nosso aeródromo, senhores diretores dos vários aeródromos aqui presentes, Dr. João Neves, um cumprimento especial, natural e amigo desta nossa terra e apoiante deste nosso projeto enquanto ex-secretário de Estado da Economia do nosso país, senhores presidentes e diretores da Dassault Aviation, senhor comandante Mário Chaves, COO da TAP Portugal, senhor Major representante da Brigada Mecanizada de Santa Margarida, senhor comandante do destacamento do GNR, senhor diretor do agrupamento de escolas de Ponte Sor, meu chefe da repartição de finanças,
Senhor Segundo Comandante Sul-Regional da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, Senhor Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pontessor, Senhor Comandante da mesma instituição, aos projetistas, engenheiros e empreiteiros e trabalhadores desta obra, em particular à firma e ao seu representante, o Sr. Faustino Ferreira, um agradecimento muito especial, à HBR, à The Race e principalmente e no fim a todos os dirigentes e funcionários do nosso município, ao gabinete de apoio, aos nossos consultores, agradecer todo o trabalho que desenvolveram até aqui para que pudéssemos hoje celebrar um momento especial para todos nós. E são vocês que a partir de hoje, ou alguns de vocês, têm uma nova casa que certamente todos a iremos dignificar e que a mesma seja mais uma resposta no desenvolvimento desta nossa estrutura aeródromo municipal. Bom, a parte mais complicada, aquela que é a seca que damos a quem nos está a assistir, já está, no meu entendimento, devidamente feita. Portanto, um dia destes, um dia especial, obriga a estas questões de protocolo e são muitos aqueles a quem devemos os devidos agradecimentos e a quem temos que referenciar neste dia especial para Pontessor. Este nosso projeto do aeródromo municipal, e todos saberão certamente isto, tem tido ao longo dos anos por base uma estratégia de desenvolvimento sustentado através daquilo que são as construções de infraestruturas que, obviamente, embora sejamos suspeitos, aliás, as consideramos de excelência, mas ao mesmo tempo aquilo que é importante para todas as comunidades, mas principalmente para comunidades e para territórios de baixa densidade. Falo-vos da captação e fixação de investimentos e investidores, da promoção da nossa competitividade em permanência e da consequente criação de emprego e fixação de população. Fruto do reforço destas dinâmicas que temos implementado permanentemente, dinâmicas essas de inovação, de internacionalização, que as consideramos serem motor de promoção do nosso território e também e principalmente desta nossa infraestrutura, Pontessor tem conseguido atrair investimento. Pontessor cresceu. Conseguiu até, nos últimos dias, constatar que, na sua história recente, atingiu a menor taxa de desemprego de sempre. Toda esta dinâmica imposta, por exemplo, e darei vários exemplos durante esta minha intervenção, permitiu que o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional decidisse expandir a sua oferta formativa em Pontessor, criando um novo polo de formação especializado para as áreas de compósitos, CNC, manutenção industrial e todas aquelas atividades inerentes ao setor da aeronáutica. Estabelecemos ainda parcerias com instituições de ensino superior, criando e acrescentando valor científico, criando e acrescentando valor tecnológico a este nosso projeto. Temos hoje, e pela primeira vez na história deste Conselho, o ensino superior presente no Conselho de Pontessor com a dinamização de cursos técnicos superiores profissionais, um na área da produção aeronáutica, outro na área dos serviços de informação, nas tecnologias de informação, e soubemos ontem, também ao final da tarde, que temos hoje também aprovado mais um curso técnico profissional na área do desporto. Quer isto dizer que Pontessor se afirmou definitivamente no cluster aeronáutico português, e isto obviamente que tem para todos nós, para nós comunidade, para nós concelho, para nós região,
um inequívoco impacto positivo na economia de todos estes territórios. Um projeto desta dimensão, desta responsabilidade, e acreditem que o digo com toda a sinceridade, só consegue sempre concretizar com uma entrega total, com uma dedicação imensa, com uma permanente e obrigatória capacidade de adaptação, mas principalmente com uma equipa coesa, focada, que sabe, obviamente, aquilo que quer para a sua população e que tem na sua gênese uma forte visão de futuro. E por isso, independentemente dos constrangimentos, das adversidades, nunca baixamos os braços. Para aqueles que mais céticos pudessem algum dia pôr em causa este investimento, e a maior parte de vocês já me conhece e sabem que na maioria das vezes falo com o coração, o facto de assistirmos a este vídeo que assistimos aqui hoje, ou de termos tido a capacidade de criar a maior cimeira da aeronáutica da Península Ibérica, ou que termos atraído para a Europa o Europe. E quando atraímos o Europe para a Europa, atraímos o Europe para Portugal. E quando atraímos o Europe para Portugal, atraímos o Europe para Ponte Sor. E, portanto, lançar foguetões em Ponte Sor, ou assistir a um vídeo destes aqui há 10 ou 15 anos atrás, provavelmente alguns diriam que teríamos que ir a rebuscar alguns certos de alguns filmes que podíamos ver na televisão, ou então recorrer à realidade virtual. Não é assim. Este nosso projeto hoje é uma realidade. Este nosso projeto, sem dúvida alguma, hoje nos orgulha e também põe o país mais competitivo naquele que é o setor da aviação, da aeronáutica e da aeroespacial. Toda esta estratégia, como vos disse, requeriu sempre também uma necessidade de ter um planeamento de comunicação assertivo e instrumentos de promoção mais do que eficazes. A nossa agenda, aprovada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Promoção Internacional deste nosso aeródromo, o Aerospace Hotspot, o nosso Portugal Air Summit, levarmos connosco para as grandes feiras internacionais aqueles que são os players que acreditaram que Ponte Sor seria o sítio certo para desenvolver o seu negócio, a sua atividade económica e empresarial, demonstram que também aqui acertámos naquilo que pretendíamos fazer. Sou, sem dúvida alguma, obrigado a destacar e a reconhecer o apoio fundamental e inequívoco do Governo, hoje representado aqui pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e pela Sra. Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, mas que seja extensivo a todos os ministérios que até aqui e durante alguns anos têm partilhado connosco estes desafios. O Ministério da Economia, o Ministério da Defesa, o Ministério da Tecnologia, Ciência e Ensino Superior, o ex-Ministério do Planeamento, o Ministério das Infraestruturas, e peço desculpas se estou a esquecer de algum, mas sinto-me obrigado a fazer esta referência que é de todo justa. Um papel inequívoco da nossa Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que integrou na sua estratégia de especialização inteligente do território este nosso projeto e que desde a primeira hora percebeu que estaria aqui algo diferenciador e que podia potenciar aquela que é a dinâmica do nosso território. Para a CCDR, também o meu mais sincero agradecimento. E por fim, da Europa. E peço ao meu querido amigo Eurodeputado Pedro Marques que aceite esta referência em seu nome, aquela que foi a forma como soubemos aproveitar os fundos estruturais na qualificação desta infraestrutura foi mais do que determinante. E é também nesse sentido, desta forma de aproveitarmos estes recursos integrados numa estratégia europeia da valorização dos diversos territórios,
podendo fazer a diferença que nós efetivamente entendemos nos devíamos posicionar. E, portanto, também um agradecimento muito sincero àquele que foi todo o apoio que nos deram. As condições de base deste aeródromo municipal, deste nosso aeródromo, a torre de informação de voo que hoje inauguramos, os nossos parques empresariais e industriais, os nossos ninhos de empresas, bem como aquelas que são as reais dinâmicas económicas locais, têm efetivamente contribuído para que o concelho de Ponte Sor hoje esteja inserido nas cadeias de valor internacionais. E num futuro muito próximo, estou certo, poderemos evidenciar de uma forma inequívoca todas as alterações significativas que estas medidas provocarão nas vidas deste nosso território. A recente aprovação das 3 agendas mobilizadoras, que vamos ter a oportunidade de assistir aqui hoje, um investimento inédito na região, um investimento mais do que inédito no concelho de Ponte Sor e em todo o Alentejo, de aproximadamente 270 milhões de euros, uma perspectiva e um potencial da criação de aqui, neste local, de 600 postos de trabalho diretos e 1.500 postos de trabalho indiretos, demonstram, na minha modesta opinião, não faz mal, já tenho. Dizia eu que não serão precisos cálculos muito complexos para compreender aquele que será o enorme impacto económico, científico e social em toda esta nossa região. E quero desta forma agradecer a todas as empresas que fazem parte dos consórcios das 3 agendas com impacto direto no nosso território do Alentejo e principalmente e particularmente, aliás, aqui em Ponte Sor, a Aeronext, a Neurospace e a New Space, isto o que dá serem infraestruturas novas, às vezes é isto, não estão devidamente testadas. Por terem escolhido, por terem confiado em Ponte Sor para desenvolver algo que nós temos hoje, a esperança, ao mesmo tempo a ansiedade para que aconteçam as coisas o mais depressa possível, o impacto determinante no concelho, na região e também no país. Queremos nos manter, obviamente, focados naquela que é uma continuidade de uma... Já está. Dizia eu que pretendemos manter-nos focados naquela que é uma continuidade de estratégia de desenvolvimento do nosso concelho, da nossa região, e permitam-me que acrescente aqui hoje, na inauguração, neste dia de festa que hoje celebramos, dizer-vos que se inicia um capítulo novo no desenvolvimento deste nosso aeródromo história e evidenciando a importância do setor da aviação no nosso desenvolvimento económico. A sala onde será prestado o serviço de informação de voo, pela sua visibilidade de 360 graus, permite obviamente exponenciar a capacidade operacional desta nossa infraestrutura, revela este permanente e contínuo investimento do município de Ponte Sor uma efetiva preocupação em proporcionar as melhores condições aos que confiaram em nós, aos que decidiram e escolheram em Ponte Sor desenvolver as suas atividades. Desejamos
também é público, que é principalmente público e que deverá sempre ser, e até ao fim, o mais sustentado e sustentável possível. Sabemos que fizemos muito até aqui, fomos reconhecidos e que somos reconhecidos por isso, mas também sabemos que temos muito e vamos mantendo a serenidade. Está tudo bem. Bom, dizia eu que hoje é um dia especial, um dia de festa e que temos a perfeita consciência mas também para além das fronteiras do nosso país. Mas isto para nós não é suficiente. A nossa natureza diz-nos que não ficamos satisfeitos com o que fizemos até aqui. Apesar deste dia de celebração, dia com mais algumas de trabalho e que temos ainda algumas parcerias para construir, para formalizar ainda hoje. Alguém está a rir ali naquelas filas atrás, mas é isso mesmo. Dizia ao outro, this way introducing my is the purple excavation. Now one in the form of the other day. But I basically with my purple and this I still do a sick view. It's kind of weird. I can love a lot of fit. And this all like what's in it for the human. Bom, eles, mas pronto. Dizia eu que ainda temos muito a trabalhar nesta tarde de hoje, nesta noite do dia de hoje. Não ficamos, obviamente, satisfeitos com aquilo que conquistamos até aqui. Hoje entendemos que temos nesta infraestrutura um potencial enorme para aquilo que é o desenvolvimento que tanto precisamos nestes nossos territórios, neste nosso Alentejo e dar também, obviamente, o nosso contributo ao país. Portanto, aqueles que hoje nos deram o privilégio da sua visita à TAP, à DASSOL e a outros que com hoje partilham deste momento de celebração, ainda temos muito a conversar até ao final destas nossas jornadas. Por fim, não vos quero amassar muito mais. Espero que a logística para aqueles que intervirem a seguir a mim, do ponto de vista do som, esteja efetivamente resolvida. Dizer-vos que o caminho que já trilhamos para a afirmação do cluster aeronáutico do Alentejo tem sido repleto de grandes desafios, ao mesmo tempo de grandes contrariedades, mas também temos a perfeita consciência que nos esperam muitos outros tantos desafios e muitas outras tantas contrariedades. Tendo o município de Pontessor também, a perfeita consciência que tem na sua missão dar o seu contributo para o necessário progresso harmonioso e sustentado da região e do país, fica aqui o compromisso de cá continuarmos sempre empenhados a fazer do nosso cluster aeronáutico uma cada vez maior referência de desenvolvimento, de inovação, de criação de riqueza e emprego a partir do nosso Alentejo. A vossa presença aqui hoje, neste dia especial, é reveladora do conhecimento do nosso trabalho e reforçar que cada vez com maior responsabilidade continuaremos a trabalhar por vós, setor, pelas nossas gentes, pela nossa região e pelo país. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos a este dia especial para Cantos Souros. Obrigado, caro Hilário. Isto é quase, estamos a falar de linguagem aeronáutica, estão ali vários comandantes, isto não há voos sem turbulência, não é? Portanto, às vezes acontece, mas acabei de receber a informação do controlador aéreo, que está nesta novíssima torre
que a turbulência já passou e, portanto, podemos continuar com os cintos apertados, que é sempre importante, mas podemos estar mais tranquilos, porque a partir de agora vamos ter um voo bem certinho e sem falhas. Honra-nos com a sua presença, honram-nos 2 membros do Governo. Acabámos de ouvir há pouco nas palavras do autarca Pontessor. Para já, da palavra é o Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pontessor, caro Hugo, demais autarcas presentes, Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da CCDR, cara colega de Governo, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Eurodeputado Pedro Marques, que abram parênteses, eu testemunho de facto toda a sua dedicação ao Distrito de Porto Alegre e em particular a Pontessor, em que temos colegas deputados, e posso testemunhar porque de facto nem todos os tinham a mesma dedicação ao território pelo qual foram eleitos como tem o Pedro, e portanto acho que era devido a este reconhecimento. É de facto alguém que se dedicou muito, embora não seja daqui, a respeitar o seu mandato como deputado e a defender este território. Deputado da Assembleia da República, Eduardo Alves, representantes das empresas do setor aeronáutico, minhas senhoras e meus senhores. Agradecendo desde já o convite para esta importante inauguração, que começava por destacar a grande dinâmica territorial e económica que encontramos nesta região. Pontessor é, sem dúvida alguma, um município de referência na sua visão estratégica, na capacidade de mobilização dos diferentes agentes, na concretização dessa visão e na capacidade de impulsionar o setor aeronáutico e desenvolver todo o seu potencial. O crescimento do aeródromo e a diversificação de atividades em torno do ecossistema aeronáutico têm acrescentado grande valor a esta região. Portanto, Presidente caro Hugo, é assim que se transforma um território, olhando para o futuro, vendo as potencialidades que tem e se calhar vendo as potencialidades que todos acham que não têm e ainda assim olhar para o futuro. Portanto, muitos parabéns, é de facto um enorme exemplo de não nos resignarmos ao triste fado de que a nossa terra é uma versão do que foi no passado, mas sim gostar da nossa terra, olhar por ela, cuidar, imobilizá-la e desenvolvê-la. E foi isso que tu aqui neste território fizeste e que continuarás a fazer certamente. Pontessor é um conceito que tem promovido o encontro entre conhecimento e atividade económica, concretizando apostas significativas e continuadas na educação e na formação, na atração e na retenção de talento e no alavancar de um ecossistema empresarial dinâmico e inovador. Saudamos o investimento em infraestruturas, mas também nas pessoas, porque os recursos humanos especializados são e serão fundamentais para o crescimento sustentável da economia e, em particular, falando deste setor, em particular da aviação a nível mundial. Investir na qualificação e no conhecimento dos profissionais é crucial para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que este setor, em constante evolução, traz. Não podemos falar em acaso quando Pontessor é parte integrante de 3 agendas mobilizadoras do PRR, no investimento global da ordem dos 300 milhões de euros até 2026 e na criação de centenas de postos de trabalho qualificados, direta e indiretamente. Permitam-me que destaque um dos projetos que relaciona diretamente com a área governativa das infraestruturas, o primeiro avião fabricado em Portugal. Como é evidente, não desvalorizando os outros projetos, mas queria, já que falámos do setor aeronáutico, olhar em particular para este. É suposto termos uma aeronave tripulada regional ligeira com capacidade para 19 passageiros, 2.000 kg de carga em um alcance de 2.000 km. Neste quadro importa não apenas dizer que estamos perante mais um exemplo do PRR a chegar efetivamente aos territórios, mas acima de tudo como o PRR serve e se articula com as estratégias de desenvolvimento regional. Não parte de cima, mas é um exemplo perfeito de uma articulação construtiva, inovadora e dinâmica entre Governo Central, autarquia ou autarquias, dependendo do projeto, e de facto como é um instrumento importante de transformação dos territórios. Sobre o aeródromo, saúde o trabalho realizado, a visão estratégica, o investimento na construção e desenvolvimento de um hub tecnológico de aviação, com o objetivo de transformá-lo num centro de excelência, impulsionando a inovação e a pesquisa neste setor. Através do desenvolvimento de tecnologias avançadas, estaremos a criar as condições necessárias para o crescimento sustentável do setor aeronáutico e aeroespacial, ao mesmo tempo que potenciamos investimentos de diferentes partes. É de facto um polo agregador de vontades, de capital, de investimentos
e de estratégias que se concentrei aqui em Pontessor. Com agrado, verifico que estão todos comprometidos em desenvolver e promover um ambiente favorável ao desenvolvimento da aviação, impulsionando a economia local e regional, além de contribuir, sem dúvida alguma, para o progresso do país como um todo. Pontessor, como é evidente, não exige isolada, exige em articulação, terá o valor que tem individual e singularmente, mas também, como é evidente, articulada com outros polos de desenvolvimento. Este cluster existe em Pontessor, mas não se esgota em Pontessor. Isso, obviamente, é positivo que todo o país consiga ter estratégias diversificadas no território em que os diferentes municípios e diferentes territórios desenvolvem as suas estratégias, olhando para si, como é evidente, mas olhando e colaborando também com os outros. E este é também um bom exemplo disso mesmo. Minhas senhoras e meus senhores, o Ministério das Infraestruturas tem como missão ampliar, melhorar, consolidar ligações. Este é um trabalho feito em terra, no ar, na água, no subsolo, em todo o lado. E as infraestruturas não só ligam e servem as populações, mas também ligam e servem as economias locais, regionais e nacionais. Ligam e transformam-nas. E sim, com obras no terreno e os projetos a sair do papel, queremos premiar as empresas já instaladas e também queremos continuar a criar mais e melhores condições para que mais empresas se instalem, mais postos de trabalho possam ser criados, mais residentes, mais visitantes, em suma, mais atividade, mais desenvolvimento. Uma pequena nota sobre a ferrovia, já que falamos de infraestruturas e ligações, temos o objetivo de eletrificar toda a rede até 2030, incluindo, obviamente, a linha do leste. E no que respeita à ferrovia, tivemos uma reunião a semana passada com o Sr. Presidente de Câmara, não na qualidade de Presidente de Câmara, mas como Presidente de SIN. Tem de facto, esta qualidade de falar não só pelo território do qual é Presidente, mas também pelos territórios que ajuda a coordenar na qualidade de Presidente da SIN. E, portanto, conhecemos bem os desafios que se colocam em termos de acessibilidade ao Alto Alentejo e de alguns anseios que ficam por fazer no imediato. Estamos a trabalhar num plano para facilitar os acessos destes territórios a autoestradas que ligam o resto do país, e no almoço que tivemos, disse ao Sr. Presidente que todos os territórios têm, obviamente, infraestruturas que precisam, que são necessárias, e como é evidente, o país não tem a cada momento a capacidade de todas fazer e todas as necessidades atender, embora seja o nosso objetivo. É um trabalho continuado e queremos continuar a investir nestas infraestruturas. Foi o que eu disse ao Sr. Presidente, é particularmente relevante. Territórios que, para além das necessidades históricas de acessibilidades que sempre tiveram, fruto da dinâmica particular de desenvolvimento que têm e de projetos em curso que envolvem, obviamente, articulações entre diferentes territórios e que têm necessidades acrescidas de infraestruturas, que apresentem esses projetos nesta nova perspectiva, digamos assim. Reivindicações históricas e inteiramente legítimas, que nós já estamos a calcular, mas obviamente novas necessidades, fruto de novas dinâmicas no território, que obviamente tornam infraestruturas passadas que já eram necessárias numa urgência renovada e, portanto, trabalharemos certamente em conjunto para responder às necessidades históricas de problemas de infraestrutura, mas também às novas necessidades fruto das novas dinâmicas no território e que carecem destas mesmas infraestruturas para que essa dinâmica possa ser concretizada. O setor aeronáutico é uma atividade tendencialmente exportadora que diariamente demonstra a importância estratégica do nosso país e, portanto, também das infraestruturas e de uma nova centralidade nos locais onde estas atividades em particular se desenvolvem. Não escondemos que há desafios, mas estamos empenhados nas soluções envolvendo todos, quer poderes públicos, câmaras, juntas de freguesia, empresas, associações empresariais, em trabalhar intensamente com os territórios. Estamos empenhados em aproveitar oportunidades, designadamente ao nível da sustentabilidade, e quando falamos em sustentabilidade no setor da aviação, falamos de uma multiplicidade de dimensões, infraestruturas, otimização da gestão do tráfego aéreo, um leque de opções em termos energéticos que é cada vez maior e no qual o nosso país irá desempenhar um papel importante de liderança. A título de exemplo, um dos papéis importantes que, para além de tudo aquilo que já foi aqui referido pelo Hugo, na dinâmica local, há um papel muito importante na gestão de todo o sistema aeronáutico nacional. Um dos objetivos é, obviamente, minimizar os constrangimentos existentes atualmente sobre o aeroporto Miguel Delgado e contamos com todos os aeródromos do país na ajuda para esse trabalho. E porquê? Porque é importante desviar
aviação executiva para fora do aeroporto Humberto Delgado, e isso é possível com uma fortíssima aposta descentralizada em inúmeros aeroportos, em inúmeros aeródromos no nosso país, à semelhança do que já aconteceu e terá de ser intensificado em Ponte de Sor, mas vejo ali também a Câmara de Castelo Branco, e, portanto, a reorganização da gestão do espaço aéreo e da gestão dos constrangimentos existentes no sistema aeroportuário nacional requer também e convoca todos os aeródromos do país numa maior diversificação, nomeadamente das atividades formativas, porque a gestão, o espaço aéreo e o sistema aeroportuário é isso mesmo, é um sistema, não é um aeroporto, e, portanto, contamos com todos e com os diferentes territórios. Porque, na verdade, contar com todos os aeródromos do país, diversificar, por exemplo, as atividades formativas um pouco por todo o país, é obviamente uma grande oportunidade para os territórios, mostra bem a dinâmica existente em Ponte de Sor, mas tem depois também, obviamente, efeitos muito positivos na libertação de capacidade aérea que o país precisará, e sobretudo a região de Lisboa e a região centro e sul precisa nos próximos anos, independentemente da escolha sobre o novo aeroporto. O país terá de gerir melhor a capacidade aeroportuária que tem, o espaço aéreo que tem, e, repetindo, contamos e precisamos de todos nesse objetivo. Este novo paradigma no setor aéreo terminaria também, ao que disse há pouco o Sr. Presidente da Câmara, além de todos os projetos em curso e das agendas mobilizadoras, há uma extraordinária oportunidade para estes aeródromos, sobretudo situados na zona mais competitiva da Europa em termos de energias renováveis. Os combustíveis sustentáveis para a aviação são uma grande oportunidade para o nosso país. Eles serão produzidos de forma mais competitiva, mais barata em Portugal do que na generalidade da Europa, e a região mais competitiva de Portugal é o Alentejo, já agora também a Beira Interior. Portanto, não é só o Alentejo, de facto o nosso país é todo bastante competitivo, mas o Alentejo, o Baixo Alentejo, o Alto Alentejo, a zona litoral e o interior são as zonas mais competitivas do país. Há extraordinárias oportunidades, há projetos em curso. Este território tem sol, com as novas tecnologias também tem vento, com as antigas não tinha, mas com as novas que funcionam com pouco vento, sol e vento, tem biomassa, tem resíduos, tem águas residuais e tem um grande cluster aeronáutico, e, portanto, a única coisa que eu posso desafiar um Presidente de Câmara que já fez tanto e que tem tanta dinâmica é tenha um pouco mais e olhe também para outros setores, porque não vou deixar descansado, não penso. Já fez muito, mas quem faz muito quer sempre fazer mais, e, portanto, deixo-lhe aqui mais uma. Conta, obviamente, com o Governo para todos estes projetos e para todas estas iniciativas, e conta seguramente com o Ministério das Infraestruturas e com as Infraestruturas de Portugal para estudar e para apresentar projetos adequados para as ligações que os territórios merecem e necessitam. Mas já agora, se me permite, com toda a ambição que já tem, tenha um pouco mais e olhe também para outros projetos, porque só beneficiarão este território e irão, obviamente, alavancar os investimentos já feitos. E se aquilo que procuramos é um verdadeiro cluster aeronáutico em todas as suas dimensões, então trabalharemos para isso, e podem contar com o Ministério das Infraestruturas, Sr. Presidente, e demais autarcas deste território. Sabemos que podemos contar convosco, saibam também que podem contar connosco. Muito obrigado.